Com a cena pop dominada por boy bands, ainda era a primeira metade dos anos 90 quando 5 garotas foram selecionadas através de uma audição para formar aquela que pretendia ser a maior girl band do Reino Unido. Eram elas Victoria Adams, Melanie B, Melanie C, Michelle Stephenson e Geri Halliwell. No início, nem tudo saiu como esperado. A troca de um integrante e a entrada da Emma Bunton acabou resultando ali na química perfeita para o quinteto, mas não satisfeitas com o rumo que as coisas iam tomando, as 5 fecharam um acordo e uma amizade entre elas, deixaram a primeira oportunidade para trás e foram juntas atrás de algo melhor. Nenhum novo contrato foi assinado até que alguém aceitasse o grupo nos seus próprios termos e visões, mas foi em meados de 1995 que o grupo conheceu o empresário Simon Fuller e assinou com a Virgin Records, e a partir daí começou a preparação para sua grande estreia no verão de 1996. As Spice Girls se tornaram não só a maior girl band do Reino Unido, mas a mais bem-sucedida do mundo, com mais de 80 milhões de cópias vendidas apenas nos seus primeiros 4 anos em atividade. É um número gigante que dá até um certo tique de como em tão pouco tempo elas conseguiram marcar tanto a cultura pop e a vida de milhões de fãs aí ao redor do mundo inteiro e que até hoje seguem elas, mas o que ocasionou aquele primeiro final tão prematuro? Bom, passado aí mais de 20 anos, essa é uma pergunta que a maioria aí já deve saber a resposta, mas hoje a gente vai fazer aqui um bate-volta lá no início dos anos 2000 até os dias de hoje e repassar como cada integrante das Spice Girls se saiu em carreira solo. O canal já tá aí perto de completar 3 anos e ao longo desse tempo as Spice Girls em si sempre foi um tema bem recorrente entre os pedidos de vocês. Então bora aproveitar que nessa semana a gente teve aí um capítulo especial para acrescentar nessa história e deixar tudo bem redondinho. Mas antes, já deixa o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e vamos lá! Começando pela primeira que deu pontapé aí nessa parte da história, o dia era 31 de maio de 1998, quando as manchetes do mundo inteiro eram as mesmas. Geri Halliwell deixou as Spice Girls. Esse é um dia que muitos fãs ainda não superaram até hoje e que para quem acompanhou na época ainda é uma memória bem viva de como cada um recebeu ali a notícia. Mas, apesar da decepção de muitos, o início da carreira solo da Ginger Spice não poderia ter sido mais promissor. Exatamente um ano após a sua saída do grupo, em maio de 1999, Geri estreava no mercado como solista ao lançar o single Look At Me, que alcançou ali o 2º lugar na parada britânica e números top 10 pelo mundo todo. Disposta a reinventar sua própria imagem, o seu icônico visual ruivo, que era até a sua marca registrada dentro do grupo, foi atualizado ali para um loiro bombshell. E para quem esperava algum tipo de boicote do público, o que aconteceu foi exatamente o contrário. Após o lançamento do seu primeiro álbum, o Schizophrenic, em junho de 99, Geri continuou ali emplacando uma sequência de hits, e apesar de Look At Me ter ficado apenas em 2º lugar no Reino Unido, todos os outros 3 singles do disco alcançaram o 1º lugar, sendo eles Mitico Latino, Bag It Up e Lift Me Up. Apesar de por um curto período de tempo Geri e as Spice ficarem em atividade ao mesmo tempo, nunca aconteceu de rolar um lançamento simultâneo e rolar aquela disputa de quem vai levar a melhor, mas após a divulgação do álbum Forever encerrar e o grupo entrar em hiatos por tempo indeterminado, a Geri continuou em alta por mais um bom tempo em carreira solo. Lançado no começo de 2001 como o primeiro single do seu futuro 2º álbum, o cover dela de It's Raining Men foi talvez o maior sucesso que ela teve assim a nível internacional, e muito impulsionado por ter sido escolhido como tema principal do filme O Diário de Bridget Jones, um dos clássicos aí do início dos anos 2000. A música chegou ao 1º lugar não só no Reino Unido, mas como em alguns outros países também, e graças a essa marca, a Geri segurou por vários anos o título de cantora britânica com mais singles em número 1 no UK. Recorde esse, aliás, que só foi igualado muito recentemente por Cheryl Cole e Jess Glynne. Na sequência do lançamento do álbum Scream If You Wanna Go Faster, a Geri foi reconhecida no Brit Awards de 2002, recebendo indicações por Cantora do Ano e Single do Ano. E após investir ali em alguns projetos para a TV britânica, só em 2004 que ela retornou à cena musical. E assim, apesar do single Ride ter alcançado o 4º lugar nos charts, quando o disco Passion chegou ao mercado em junho de 2005, foram apenas 5.000 cópias vendidas na semana de lançamento, o que deu a ele apenas a posição de número 41 na parada britânica, dropando dos charts já na semana seguinte. Depois desse episódio, só em 2013 que a Geri voltou a fazer um lançamento solo quando saiu o single Half of Me, que era ali mais voltado para o mercado australiano, onde ela estava atuando como jurada do Australia's Got Talent, mas nem mesmo no país a música teve um bom desempenho, visto que menos de 400 cópias foram vendidas, fazendo com que o single estreasse apenas no top 300 da parada oficial do país. Mãe de 2 crianças super fofas e madrasta de uma outra tanto quanto, Geri é atualmente casada com um dos dirigentes da Fórmula 1.
Em 2018, a revista Time avaliou a sua fortuna em 40 milhões de dólares e entre outros projetos que envolvem a sua carreira além das Spice Girls, a gente pode destacar algumas pontas como atriz em séries e filmes, jurada em programas de TV e uma série de livros direcionada ao público infantil. Um fato curioso que a gente pode destacar é que, apesar da Geri ter sido aí a primeira integrante a deixar o grupo, o primeiro lançamento solo de uma Spice Girl foi, na verdade, da Melanie B, que ainda em 1998 lançou em parceria com a Missy Elliott o single Want You Back. Apesar da música ter sido feita através de um convite da Missy, o single acabou sendo lançado com a Melanie como artista principal, mesmo com ela na época ainda divulgando com o resto do grupo o álbum Spice World. O single chegou aí ao primeiro lugar no Reino Unido, tornando esse o primeiro trabalho solo de uma Spice Girl a chegar aí ao topo das paradas. Mas a carreira solo da Melanie propriamente dita só começou de fato no ano 2000, com o lançamento do álbum Hot. Outro fato engraçado é que o disco chegou às lojas um mês antes do último disco das Spice, e como Forever teve basicamente como divulgação o single duplo Holler e Love Lead Away, a promoção desse primeiro álbum solo da Mel acabou sendo dividida em duas partes, com a primeira delas antes do comeback do grupo e a outra após o anúncio do hiato. Tal estratégia acabou prejudicando um pouco o desempenho do disco, já que, enfim, tava todo mundo mais ligado ali na volta das Spice, e apesar dos singles Tell Me, Feel So Good e Lullaby ter até alcançado aí boas posições nos charts, o álbum acabou estreando apenas em 28º lugar, vendendo desde o seu lançamento aproximadamente 60 mil cópias. De forma independente, em 2005 a Melanie ainda lançou o álbum LA State of Mind, que não chegou aí a aparecer em nenhum chart. As gravadoras queriam algo mais R&B por parte da Mel, só que naquela época ela estava ali mais na vibe de fazer músicas acústicas, e por conta disso ela acabou lançando o álbum por conta própria, sem o apoio de nenhum grande selo para promover. E de música mesmo, o último gostinho que a gente teve de algo da Mel foi o single For Once in My Life, de 2013, que chegou a aparecer nas paradas de dance independente da Billboard do Reino Unido. Apesar disso, como figura pública, a Melanie provavelmente acabou se tornando aí a Spice mais presente na mídia ao longo de todos esses anos, seja como cantora, seja como atriz, dubladora, jurada, ou até mesmo como a eterna Scary Spice. Nos Estados Unidos, ela chegou a ser jurada de 5 temporadas do America's Got Talent, e nisso numa época em que o programa batia assim fácil 10 milhões de espectadores. No Reino Unido e na Austrália, ela também já fez diversas temporadas do X Factor, já teve o seu próprio reality show, entre outros incontáveis projetos aí na mídia. Mãe de 3 garotas, incluindo uma do seu conturbado relacionamento com o ator Ed Murphy, que só assumiu a paternidade após um teste de DNA, Melanie B vive hoje muito bem com uma fortuna avaliada em 33 milhões de dólares, de acordo com o Express UK. Vindo agora com a Baby Spice, Emma Bunton foi uma das que melhor dosou a sua carreira musical com outros projetos ao longo dos anos, sempre se mantendo aí constante nos dois, principalmente aos olhos do público britânico. Com seu primeiro álbum solo lançado em abril de 2001, Emma também teve um bom início de carreira solo, recebendo certificado de ouro no UK apenas 9 dias após o seu lançamento, emplacando ainda hits como Take My Breath Away, We're Not Gonna Sleep Tonight, além do single número 1, What Took So Long. Assim como a Melanie B, a Emma também havia dado seus primeiros passos como solista antes do hiato da banda, quando em 99 ela lançou em parceria com o duo de eletrônico Tin Tin Out a faixa What I Am, que na época chegou ao 2º lugar nos charts. Os fãs brasileiros têm aí um certo carinho à parte pela Emma por conta da ligação dela com a MPB e a Bossa Nova, que aliás foi até a principal inspiração dela para o seu segundo álbum de estúdio, o Free Me, que teve até direito ao clipe da faixa título, gravado aqui no Rio de Janeiro. Tanto o álbum quanto os singles desse segundo projeto também foram muito bem recebidos, tanto pelo público quanto pela crítica em 2004. O disco foi top 10 e todos os 4 singles foram no mínimo top 15, e novamente se reinventando, em 2006 a Emma lançou seu terceiro álbum, o Life Mono, dessa vez mais voltado para uma sonoridade dos anos 60, com uma pitadinha de pop e elementos que remetiam a de artistas da clássica Motown. Comercialmente, o disco foi bem abaixo das expectativas, pois, apesar de hoje em dia um disco que vende 13 mil cópias, vez ou outra pegar ali o primeiro lugar na parada do Reino Unido, na época essa mesma vendagem rendeu a Baby Spice apenas a posição de número 65. Apesar disso, o single Downtown ainda deu ali um brilho à era ao chegar ao terceiro lugar na parada de singles, mas assim como a Mel B e a Geri, a partir daí a Emma deu uma longa pausa nos seus lançamentos para focar em outros projetos. Curiosamente, apesar da sua imensa popularidade com o público, visto que talvez a Baby Spice era ali a mais popular entre as 5 integrantes, ainda que ela tenha feito aí vários pequenos projetos na TV, o maior foco da Emma, e que ela mantém até hoje, é a sua carreira como radialista,
onde desde 2009 ela comanda vários programas na Heart Radio de Londres. As únicas vezes que ela realmente se afastou da rádio foi durante as reuniões do grupo, e falando em música, o seu último lançamento foi o álbum My Happy Place, lançado no ano passado, e que alcançou o 11º lugar na parada britânica. Após se conhecer em 1998 e após aí algumas idas e vindas, desde 2004 que Emma está em um relacionamento com o cantor J.D. Jones e juntos eles já tiveram 2 filhinhos. De acordo com o site Celebrity Net Worth, Emma possui uma fortuna de $40 milhões, mostrando aí que além de tudo que ela conseguiu juntar com o grupo, rádio no Reino Unido é algo que paga muito bem. Agora vamos ver aqui uma coisa interessante? Se a gente for, por exemplo, hoje no Spotify e entrar no perfil de cada uma delas e pelo número de ouvintes mensais tentar deduzir qual delas é a mais popular hoje em dia, a gente vai ver que a Victoria Beckham é a que tem o menor número, mas como a, teoricamente, menos popular de todas, acabou se tornando a mais rentável. Essa é uma outra pergunta que eu imagino que a maioria aí também já saiba a resposta, mas não custa nada a gente recapitular aqui os passos dela também. Um outro projeto que também foi lançado um pouco antes do comeback do grupo com o álbum Forever, a primeira música que Victoria trabalhou em carreira solo foi a parceria com o duo de dance music The Three Steppers em Out of My Mind. A música foi um dos maiores hits de 2001, tanto no Reino Unido quanto no resto da Europa, e apesar da Victoria ser a única Spice que não tem uma música que chegou ao primeiro lugar, Out of My Mind vendeu mais do que qualquer uma outra que chegou ao número 1 em sua semana de lançamento. Na época, ainda com muita vontade de se estabelecer na música, Victoria investiu bastante tempo, dedicação e principalmente dinheiro na produção do seu primeiro álbum solo, o auto-intitulado Victoria Beckham, mas nem tudo saiu ali como ela esperava e após investir cerca de 5 milhões de libras na produção do mesmo, o disco vendeu pouco mais de 50 mil cópias no país. O disco até chegou a pegar um top 10, mas ficou ali aquele gostinho agridoce de sequer conseguir pagar as despesas de produção, mas foi um momento que a Victoria parece ter curtido bastante, já que aqui no YouTube vocês ainda podem encontrar várias e várias performances dela divulgando singles como Not Such a Innocent Girl ou A Mind of Its Own. Em 2003, Victoria até iniciou a divulgação do que seria o seu segundo álbum, e tudo até que começou muito bem quando os singles This Groove e Let Your Hair Go chegaram ao 3º lugar nos charts, mas após problemas com a nova gravadora que ela tinha assinado e direcionamento de repertório, o disco, que por 2 vezes quase chegou a finalizado, acabou nunca sendo oficialmente lançado, e Victoria acabou optando ali por deixar a sua carreira musical de lado e focar nos seus projetos como businesswoman. Foi no mercado de moda e beleza que Victoria se estabeleceu como ícone fashion, o poder da família Beckham tornou eles um dos casais mais conhecidos do mundo, e foi em cima do seu próprio brand que Victoria construiu aí um império avaliado em $450 milhões, mesmo valor da fortuna individual do seu marido, de acordo com o Celebrity Net Worth. Por conta do seu afastamento da música, Victoria talvez hoje aqui os fãs mais raiz menos acompanham, ainda que fora da bolha ela seja facilmente a mais reconhecida, até mesmo por pessoas como Billie Eilish, que até um tempo atrás nem sabia que Spice Girls era um grupo de verdade. Isso acaba nos levando agora para um outro extremo, quando a gente olha para Melanie C e vê que de todas as 5, ela foi a única que manteve a sua carreira na música como principal foco ao longo de todos esses anos, e não à toa que ela é a que mantém a fanbase mais dedicada de todas. Desde o seu primeiro lançamento paralelo ao grupo em 1998 com o single When You're Gone, gravada em parceria com o cantor Bryan Adams, parece que uma carreira paralela à sua principal paixão nunca teve nos planos da Sporty Spice. Ainda que ao longo desses mais de 20 anos ela nem sempre estivesse lá no topo, não importava se ela ia fazer um show para 500 pessoas ou para 80 mil. O palco sempre foi o lugar mais fácil de encontrar Melanie C, que do Northern Star até hoje tem em sua discografia um total de 8 álbuns de estúdio, sendo a maioria deles lançado pelo seu próprio selo, a Red Grove Records, fundada em 2004 apenas para que ela pudesse lançar os seus próprios projetos sem depender da aprovação de gravadoras terceiras. Algo que talvez surpreenda alguns, principalmente quem não é aquele fã que sabe, catalogado de trás para frente tudo o que aconteceu com elas, é que chegando aqui agora na parte da Mel C, o primeiro álbum solo dela foi lançado em 1999, e com isso a gente conclui que todas as integrantes já haviam se lançado de forma paralela ao grupo, antes mesmo do terceiro álbum das Spice chegar ao mercado. Liderado pelos singles Going Down, Northern Star, If There Were Me, Never Be The Same e I Turn To You, tendo esses últimos 2, aliás, alcançado o primeiro lugar nos charts tanto do Reino Unido quanto de alguns outros países também, o disco Northern Star foi lançado em outubro de 99, então, por mais que a Geri tenha sido a primeira integrante a deixar as Spice, antes mesmo do grupo anunciar sua pausa, o público já tinha ali experimentado um pouco do que cada um tinha a oferecer em sua carreira solo. Mas quando a gente puxa assim o histórico de como cada uma moldou a sua carreira aí no decorrer dos anos,
Nem é de se estranhar porque a Mel C foi não só a que fidelizou mais fãs, mas como conquistou novos, talvez alguns que nem curtam tanto assim o trabalho do grupo, já que se, no fim do dia, foi a música que transformou as Spice Girls nesse fenômeno atemporal que elas são, Mel C foi a única que não deixou esse legado adormecer. Isso tudo sem contar o quão multifacetada ela sempre foi, né? Há tantas versões dela que a gente encontra através da sua discografia que se, por exemplo, a gente for olhar lá para os seus primeiros lançamentos, há ali uma cantora de pop rock, se você pular para 2012, há um disco de clássicos de musicais com stages, transições com sons contemporâneos de cada momento são encontrados no This Time e DC, que por acaso são os meus dois favoritos dela. Agora, no começo de outubro, ela lançou seu mais recente álbum, com bastante influência de disco e electropop, e após anos aí longe do topo dos charts, o Melanie C alcançou o 8º lugar na parada britânica, sendo seu primeiro top 10 em quase 20 anos. Foi definitivamente a grande volta dela, e talvez, assim, a carreira dela seja mais difícil de resumir porque tem realmente muita coisa, mas se a gente for parar pra ver em questão de música, a que teve a carreira mais respeitada ou duradoura, Melanie C provavelmente é a melhor resposta. De acordo com o Celebrity Net Worth, a sua fortuna é avaliada em 33 milhões de dólares, o que mostra aí que todas elas estão aí muito bem, e com exceção da Victoria, construíram praticamente o mesmo patrimônio, ainda que por caminhos diferentes. Resumidamente é isso, mas agora eu quero saber de vocês qual delas vocês ainda acompanham, ou se preferem apenas quando o grupo tá junto. Quem lançou as melhores músicas, ou se a favorita de vocês era uma no grupo e solo outra. Enfim, os comentários estão aí abertos. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito, compartilha aí com o pessoal aquele esqueminha, beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!